E aí, pessoal que estuda matemática em casa? Continuar o assunto. Como estão vocês? Espero PA, que né? tudo Tá bem. Progressão aritmética. No vídeo de hoje, Vamos ver especificamente o termo geral da PA, certo? Que é essa fórmula aqui, a gente vai ver como a gente vai montar ela e vai fazer vários exercícios. O foco principal desse vídeo é fazer exercícios de vários tipos para você ver as várias maneiras diferentes que você vai lidar com esse tipo de questão. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Termo geral da PA. Então, vamos pegar uma PA aqui, né, com a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4, a índice N, certo? Que tem uma razão N. A gente vale lembrar que o segundo termo é dado pelo primeiro mais a razão. Por exemplo, se tivesse uma PA de razão 2 com medidas 2, 4 e 6. Se eu quisesse descobrir o terceiro termo, que é 6, era só pegar o termo anterior mais a razão, né? Que a gente viu isso no vídeo anterior. Mas enfim, então o segundo termo, todo mundo concorda que é igual ao primeiro termo mais a razão, né? Já o terceiro termo, ele é igual ao termo anterior mais a razão. Todos os termos é igual ao anterior mais a razão, né? Em uma PA. Então, aí a gente vai fazer uma coisinha aqui, que é o objetivo é a gente chegar naquela fórmula. De onde surgiu aquela fórmula que eu mostrei logo no início do vídeo. Então, o terceiro termo é igual ao segundo termo mais o anterior. Só que eu sei que esse segundo termo é igual ao primeiro mais a razão. Então, posso trocar esse segundo termo pelo primeiro mais a razão. Então, troquei o índice 2 pelo primeiro mais a razão. E aí vai ficar a razão daqui e a razão que tinha aqui. E eu posso somar razão com razão e vai dar duas razões. Então, o terceiro termo é igual ao primeiro mais duas razões. Vamos ver se você consegue acompanhar o raciocínio. Da mesma maneira, o quarto termo é igual ao termo anterior a ele, que no caso é o terceiro, mais a razão. E a gente viu acima que o terceiro termo é igual ao primeiro mais duas a razão. Né? Duas vezes a razão. Então, vou trocar esse terceiro termo pelo primeiro mais duas vezes razão. Então, vai ficar aqui o primeiro mais duas vezes razão, mais a razão que ele tinha. Então, duas razões mais uma razão dá 3 razões. Então, a gente tem que o quarto termo é igual ao primeiro termo mais 3 razão. E aí a gente pode usar esse raciocínio para o quinto termo, que vai ser igual ao primeiro mais 4 razão, e por aí por diante, certo? Então, a gente vai chegar aqui, um enésimo termo qualquer vai ser igual ao primeiro termo, o número do termo que você está calculando, menos 1 vezes a razão. Como assim? Aqui não era o quarto termo? E ficou o primeiro, né? Só que aqui não ficou 4, aqui ficou 3. Ou seja, o número aqui, menos 1. Ou esse aqui, ó, o terceiro termo, não ficou o primeiro mais duas vezes a razão? Então, primeiro, a índice 1, mais o termo não era o terceiro? Então, menos 1. 2 vezes a razão. Então, a fórmula que a gente vai usar daqui por diante é essa. O índice n é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão. E é interessante você treinar aqui e lembrar disso, porque em uma prova você pode esquecer fórmulas. Eu prefiro que as pessoas aprendam como é que desenvolveu as fórmulas, quando possível, para que na hora de uma prova, se der um branco, a pessoa vai lá no rascunho e faz logo essa fórmula. Isso aconteceu comigo. Eu fiz um concurso, não sei por que motivo, mas na hora eu esqueci totalmente dessa fórmula. E aí eu lembrei dessa regra, né, que um termo é igual ao anterior mais a razão. Fiz aqui do lado e cheguei, né, na equação, e aí eu consegui resolver a questão. Tá certo? E agora que a gente já viu de onde saiu essa fórmula, vamos fazer vários exercícios para a gente treinar o uso dessa fórmula. Fechou? Vamos agora para a primeira questão. Os exercícios. Sabendo que um APA tem a índice 1 igual a 8 e sua razão é igual a 5, então a índice 13 é item A, 37, item B, 60, item C, 68, item D, 76 ou item E, 86. Então, quando tiver esse exercício, você pause, tente resolver e aí depois dá play e compara comigo na resolução. Vamos lá. Então, o que queremos nessa questão? Sempre bom a gente começar se perguntando, né? Qual é a pergunta? Nesse caso é achar o índice 13. E outra coisa é o que a questão dá para a gente achar esse índice 13.
Então, nesse caso, a questão dá que o índice 1 é igual a 8 e que a razão é 5. Ok? E aí, para a gente fazer a solução, como se trata de achar o 13º termo, a gente usa a fórmula, né? A índice n é igual a índice 1 mais, abre parênteses, n menos 1 vezes a razão. E agora a gente vai trocar na fórmula. Como ele quer a índice 13, então no lugar do n vai ser o 13. No lugar do a índice 1 vai ser o 8, porque a índice 1 é igual a 8. Né? O n é 13 e a razão é 5. Então, a gente trocando isso aí, né? A gente vai achar o índice n agora, o índice 1 é 8, o n é 13, porque é o 13º termo, menos 1 vezes a razão, que é 5. Lembrando que só dessa vez que eu estou fazendo 13 menos 1, porque das próximas vai ser sempre menos 1 aqui, né? Por causa da fórmula, eu já vou fazer direto, viu? Se ele quiser o 18º termo, já coloco o 17 vezes a razão, certo? Esse é porque é o primeiro. Então, resolve primeiro o que está dentro do parêntese. A índice 13 é igual a 8 mais 12 vezes 5, né? Porque 13 menos 1 é 12. E aqui, lembre, não vá somar 8 mais 12, que dá 20, 20 vezes 5, que dá 100, que vai dar um resultado totalmente diferente. Quando tem soma e multiplicação, primeiro a gente multiplica. Então, vou repetir essa soma, o 8 mais, e vou fazer essa multiplicação, 12 vezes 5, que dá 60. Agora sim, que acabou a multiplicação, a gente faz a adição, certo? E 8 mais 60 dá 68. Então, a resposta é C de casa, 68. Beleza? Vamos para a segunda questão. Obtenha o quinto termo da APA, onde o primeiro termo é menos 3 e a razão é 4. Item A, 3. Item B, 6. Item C, 8. Item D, 13. Ou item E, 16. Pausa. Tenta resolver. O que queremos nessa questão é o quinto termo, né? No caso, o índice 5 dessa PA. Ok? Temos o quê? Temos que o índice 1 é igual a menos 3 e a razão é igual a 4. Ok? Então, vamos para a solução. Então, a gente vai usar a fórmula, né? A índice n é igual a índice 1 mais, abre parênteses, n menos 1, fecha parênteses, vezes a razão, que é a fórmula do enésimo termo. Como a gente quer o quinto termo, então, nesse caso, o n é 5, então, eu quero achar o índice 5, aí eu troco o n por 5, e o primeiro termo é menos 3, troco ele por menos 3, n é 5, então vai ficar no lugar do n 5, menos 1, e a razão é 4, né? Vezes 4. Então, vou resolver primeiro esse parêntese, 5 menos 1 é 4, repetir o resto, e aí vai ficar 4 vezes 4, aqui eu tenho uma soma, e eu tenho multiplicação. Primeiro eu multiplico, então repite o menos 3, 4 vezes 4, 16. E agora sim, eu vou fazer menos 3 mais 16, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Né? Então, vou ficar com 13 positivos. Então, essa é a resposta, o índice 5 é igual a 13, e na nossa questão era D de dado. Beleza? Vamos para a terceira. Eu quero o sexto e o sétimo termo de um APA, onde a índice 1 é igual a 2, a índice 3 é igual a 8. E aqui estão as alternativas. Item A, 17 e 20, item B, 11 e 14, item C, 8 e 13, item D, 2 e 8, ou item E, nenhuma dessas alternativas, NDA. Vamos lá. Então, essa questão a gente quer o sexto e o sétimo termo, né? O índice 6 e o índice 7 dessa PA. E temos que a índice 1 é igual a 2 e a índice 3 é igual a 8. Só que a gente tem um problema, a gente não tem a razão. Se a gente soubesse a razão, a gente fazia igual às questões anteriores, mas a gente não tem. Mas a gente tem o índice 3. E sabendo um índice e outro, eu consigo descobrir a razão. Como assim? Né? Essa não é a fórmula, o índice n, tal. Então, o índice 3, trocando nessa fórmula, seria igual ao índice 1 mais, no lugar do n, 3, menos 1 vezes a razão. Não é isso? E eu sei quanto é a índice 3. A índice 3, a questão está dizendo que é 8. Então, vou trocar o índice 3 por 8. O índice 1 eu sei que é 2, e 3 menos 1 aqui vai dar 2 vezes a razão. Então, a gente ficou com 8 igual a 2 mais duas razões, 2 vezes a razão. Então, faço o quê? Vou passar esse 2 para lá, é uma equação do primeiro grau, né? Vai ficar 8 menos 2, igual a 2 a razão. E aí, 8 menos 2 dá 6.
E aí está multiplicando por 2, vai passar dividindo, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Então, a razão é igual a 3. Sabendo a razão, agora fica fácil achar o índice 6 e o índice 7, qualquer índice, né? Porque a gente tem o primeiro e tem a razão agora. Então, vamos tentar achar o índice 6 aqui. Então, o índice 6 vai ser igual ao índice 1, que é 2, mais, não seria 6 menos 1, porque agora eu quero o índice 6, então 6 menos 1 vai dar 5, vezes a razão, que agora a gente sabe que é 3. Então, vou primeiro fazer essa multiplicação. Então, o índice 3 vai ser igual a 2 mais 5 vezes 3, 15, e somando 2 com 15 vai ter 17. A gente poderia fazer isso de novo para achar o índice 7, mas como o índice 7 é o termo seguinte ao índice 6, e a gente já sabe que a razão é 3, então para achar o sétimo termo é só pegar e somar com a razão, né? O termo anterior. O termo anterior mais a razão é igual ao próximo termo. Então, como o termo anterior a 7, o índice 7 é o índice 6, que é 17, somando a razão a ele, a gente vai ter que o índice 7 é igual a 20. Beleza? Então, 20 é, né, a alternativa A. Fechou? Vamos agora para a quarta questão. O primeiro termo e a razão de uma PA, onde o quinto termo vale 10 e o décimo vale 5, são, respectivamente, item A, 6 e 1, item B, 6 menos 1, item C, 14 e 1, item D, 14 menos 1, ou item E, 6 e 14. Então, primeira coisa, o que queremos resolver e segue. Queremos o índice 1 e a razão. Vamos lá. E a gente tem o quinto termo, que é 10, e o décimo termo, o índice 10, que é igual a 5. Então, o índice 5 é igual a 10 e o índice 10 é igual a 5. Certo? Então, vamos buscar o índice 1 e a razão disso aí, né? Então, nesse caso, a gente vai usar... sempre que envolve para procurar tal índice ou a razão de uma PA, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, certo? Então, vamos a ela. E aí, vamos lá. Como a gente sabe que o índice 5 é igual a 10, e se a gente trocasse aqui na fórmula, o índice 5 seria igual ao índice 1, mais seria n menos 1 vezes a razão, né? Já fazendo direto, como é o quinto termo, vai ficar 5 menos 1 vai dar 4 vezes a razão, ok? E só que a gente sabe que o índice 5 é igual a 10, então posso trocar esse índice 5 por 10. E aí a gente vai ter 10 igual a índice 1 mais 4 vezes a razão, ok? Montou uma equação. E a gente vai fazer o mesmo agora com a índice 10 e montar outra equação. Aí a gente monta um sistema, resolve o sistema e acha o índice 1 e a razão, certo? Vou tentar deixar aqui no card um vídeo sobre sistema de equação, para quem não lembra como é que faz sistema de equação. Mas vamos lá. Agora o índice 10, né? O índice 10 vai ser igual ao índice 1 mais 9 vezes a razão, né? Porque se eu pegar o 10 menos 1 dá 9, ok? Só que eu sei que o índice 10 é igual a 5, então vai ficar 5 igual ao índice 1 mais 9 vezes a razão. Agora vamos montar um sistema. Montando aqui o sistema, só que eu gosto do lado de cá, né? Aí eu botei em evidência, deixei o índice 1 sozinho, porque a gente tinha 10 igual a índice 1 mais 4 a razão. Aí eu passei o mais 4 a razão para o outro lado e ficou menos. Aí ficou a índice 1 igual a 10 menos 4 a razão. E a mesma coisa a gente fez com outro. A outra equação era 5 igual a índice 1 mais 9 a razão. Passei esse mais 9 para o outro lado e ficou menos 9. E só inverti. Isso só para mostrar que o índice 1 é igual a isso aqui e o índice 1 é igual a isso aqui. Então, se o índice 1 é igual a isso aqui e o índice 1 é igual a isso aqui, eu posso igualar esses dois, né? Usar aquele método de igualar. Então, igualando aqui, eu vou ter 10 menos 4R é igual a 5 menos 9R. Agora, eu vou passar esse 9R para cá, ele vai ficar positivo, então vai ficar mais 9R menos 4R, que dá 5R, e vou passar esse 10 para lá, ou seja, tudo que tem R para um lado e o que não tem para o outro. Passando esse 10, que é positivo, né? Quando não tem sinal nenhum é positivo, para cá ele vai ficar menos 10. E aqui já tem 5, vai ficar 5 menos 10, que vai dar menos 5. Então, a gente vai ter 5R igual a menos 5, né? Esse menos vem para cá, fica positivo. 9, aí aqui é negativo, então vai ficar 9 menos 4, que dá 5. E aqui é o contrário, né? O 5 é positivo, quando passar isso para cá vem negativo. E vai ficar 5 menos 10, que dá menos 5.
Então, a gente tem que 5 vezes a razão é igual a menos 5. Então, se está multiplicando, vou passar dividindo, e aí a razão vai ficar igual a menos 5 dividido por 5, que dá igual a 1. Então, agora a gente sabe que a razão é 1. Sabendo a razão, dá para encontrar o índice 1, né? A gente pode escolher qualquer uma dessas duas equações. A índice 1 é igual a isso e a índice 1 é igual a isso. Posso pegar qualquer uma e trocar a razão aqui por menos 1. Então, se eu pegar a de cima, o índice 1 igual a 10 menos 4 vezes a razão, e trocar a razão por menos 1, então vai ficar, no lugar do R, menos 1, então vai ficar menos 4 vezes menos 1. Lembrando, 4 vezes 1 é 4, sinais iguais dá positivo. Então vai ficar 10 mais 4. E 10 mais 4 a gente sabe que é 14, a índice 1 é 14. Né? Se você quisesse, podia ter pego essa equação aqui também, ia dar a mesma resposta. Né? Se eu trocar aqui por menos 1, vai ficar 9 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, aí vai ficar 9 positivo, e vai ficar 5 mais 9, que dá 14 também, certo? Você fica a critério aí. Porque a gente já usou as duas aqui, quando fez o método da comparação e resolveu o sistema. Então, é tranquilo. Então, a gente sabe que a razão é menos 1 e o índice 1 é 14, né? A solução dessa questão vai ser... Isso. Cuidado, viu, com a pegadinha. Porque primeiro a gente achou a razão, não foi que foi menos 1, e depois achou o índice 1. Só que nessa questão, ele quer o primeiro e a razão respectivamente. Então, o número da frente tem que ser o primeiro, o índice 1, e o segundo número a razão, viu? Então, cuidado para não marcar o item E e errar. Quando está respectivamente, significa que é na ordem que está perguntando, que aqui no caso é o primeiro e a razão. Tranquilo? Fazer mais uma questão. Quinta questão. Quantos termos tem uma PA onde o primeiro é 3, a razão é 13 e o último termo é 146? Então, vamos lá. Item A, 11. Item B, 12. Item C, 13. Item D, 14. E o item E, 15. Pause, tente resolver e segue comigo na resolução. Vamos lá. O que queremos é o N, né? Porque ele quer quantos termos tem. Então, quanto é esse N? E temos o quê? Que o primeiro termo, que no caso é o índice 1, é 3, que a razão é 13 e que o último termo, que é o índice N, é igual a 146. E a gente vai ter que usar mais uma vez essa fórmula, né? Todas as questões desse vídeo usam essa fórmula. Então vamos lá. Estou botando ela aqui para você tentar memorizar ela. Ou se não der um branco na hora, você monta ela rapidinho em um rascunho. Lembrando que um termo é igual o anterior mais a razão. Aí você consegue montar ela tranquilo. Então vamos lá. Eu sei que o índice N é igual ao índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. E a questão está dizendo que o índice 1 é 3. Então, trocando aqui por 3, está aqui. N menos 1 e a razão é 13. Então, troquei por 13. Só que eu também sei já quanto é esse valor do índice N. A questão está dizendo que esse último termo é 146. Então, eu posso trocar isso aqui por 146. E aqui eu já fiz direto, né? Já fiz a distributiva e tudo mais. Como assim? Aqui não tem um parêntese e tem um número fora, significa que ele está multiplicando. Então, esse 13 vai multiplicar por ele e vai multiplicar por ele. Só que eu já coloquei na ordem, né, para a variável ficar na frente. Então, vamos lá. 13 vezes n dá 13n. 13 vezes menos 1 dá menos 13. E aqui já tinha 13 desse lado. Aí ia ser igual o outro lado, que é o índice n. E eu sei que o índice n é 146. Então, ficou assim. Agora, eu posso fazer essa operação, né? Menos 13 mais 13, que vai dar menos 10. E aí, eu posso passar esse menos 10 para o lado de lá e ele vai ficar mais 10. E aí, a gente vai ter 146 mais 10, que dá 156. Então, a gente tem 13n igual a 156. Tranquilo? E, por fim, para achar o valor de n, né? Tá multiplicando por 13, eu vou passar esse para outro membro e ele vai passar dividindo e a gente vai fazer 153 dividido por 13, que vai dar 12. Então, o número de termos dessa PA é 12 termos. É a resposta do item B de bola. Beleza? Vamos agora para a sexta e última questão desse vídeo, porque o vídeo já está bem longo, já passou dos 20 minutos. Ok? Então, essa é agora uma questão diferente, uma questão de vestibular,
certo? De um dos maiores vestibulares do Brasil. A gente vai ver como vai estar nesse contexto um pouquinho diferente, mas o jeito de resolver é o mesmo. Então, o RRJ. Vamos lá para a questão. Com palitos iguais, constrói-se uma sucessão de figuras planas conforme sugere os desenhos. Então, está aqui a primeira figura, segunda figura, terceira figura. O número de triângulos congruentes ao da figura 1, existentes em uma figura formada por 135 palitos é item A 59, item B 60, item C 65, item D 66 ou item E 67. Então, pause. O que queremos nessa questão? Depois segue comigo. O número de triângulos da figura 1, na qual número de triângulos, né, parecido com o da figura 1, em uma figura com 135 palitos. Ou, traduzindo para o nosso assunto, ele quer o N, quando o índice N é igual a 135. Então, vamos ver aqui as figuras, né? Figura 1, figura 2 e figura 3. Então, como ele quer triângulos em relação à figura 1, então, aqui a gente tem duas relações, né? Número de triângulos e quantidade de palitos. Então, a figura 1, ela tem 3 palitos. Então, a gente pode dizer que o índice 1 é igual a 3. A figura 2, ou o índice 2, ela tem 5 palitos. Então, a gente pode chamar de índice 2 igual a 5. E a figura 3, ou índice 3, tem 1, 2, 3, 6, com em cima 7. Tem 7 palitos. Então, a gente tem índice 1 igual a 3, índice 2 igual a 5, índice 3 igual a 7. E a gente quer o N, né? Sabendo que o índice N é igual a 135. Agora que a gente converteu para o que a gente está acostumado aqui nesse vídeo, fica fácil de resolver, porque a gente já fez uma questão bem parecida com essa, né? Para achar o número de elementos. Então, vamos lá para a resolução. Então, a gente vai usar de novo essa fórmula, índice N igual a índice 1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão. Tranquilo? E aí, como a gente quer o índice N, e o índice N é igual ao índice 1, que a gente sabe que é igual a 3, mais N menos 1, a gente não sabe quanto é N, a gente quer descobrir, vezes a razão. E nesse caso aqui, a razão é 2. É bem fácil de ver, né? Depois que a gente fez em índice, ficou fácil de ver a razão. Porque se o primeiro termo é 3 e o segundo é 5 e o outro é 7, dá para perceber que está aumentando em 2 em 2. Ou se você pegar índice 2 menos índice 1, 5 menos 3 é igual a 2. Então, essa razão aqui vai ser 2. Então, agora... sim, ele já deu o índice N, né? O índice N é igual a 135. Então, a gente troca aí por 135. E dá para fazer a distributividade, né? Eu vou repetir esse 3 e vou fazer 3, ou 2, que aqui é a razão, está multiplicando. 2 vezes N dá 2N. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. E agora a gente tem essa equação. Desse lado aqui eu posso fazer essa operação, 3 menos 2 que dá 1, e aí eu passo esse 1 para o outro termo, ele vai ficar negativo, e lá tinha 135, menos esse 1 vai ficar 134, né, igual a 2n, que vai ficar só o 2n desse lado. Então, a gente tem 2n igual a 134, a gente quer o n, está multiplicando por 2, passa dividindo, e a metade de 134 é 67. Então, veja só, na primeira vista essa questão parecia bem difícil, mas quando a gente analisou as duas variáveis, que é a quantidade de triângulo e quantidade de palito, chamando aqui que só tem um triângulo, a índice 1, e a igual a quantidade de palito, que é 3, e aqui tem dois triângulos, chamou de índice 2, igual a 5 palitos que ele tem. A índice 3 tem 3 triângulos, 1, 2, 3, e tem 7 palitos. Ficou fácil de resolver essa questão. Então, se n é igual a 67, a resposta é E. Beleza? Então, acabamos por aqui. E no próximo vídeo vamos ver a soma dos termos de uma PA, dessa playlist. Tchau, tchau.